Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 13% de todos os novos casos de câncer de pulmão ou de todos os novos casos de câncer são de pulmão. E uma pesquisa aponta que 90% das pessoas que desenvolvem o câncer de pulmão já fumou ou são fumantes ainda, né? E a gente vai bater um papo agora sobre este assunto com o médico pneumologista, já conhecido da gente aqui no Ver Mais, que é o Dr. Jorge Zimmermann. Tudo bem? Uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente estava conversando no intervalo sobre esses dados que colocam o câncer de pulmão no topo, um pouquinho mais para baixo. A que se deve isso, doutor? Vai alternando, porque realmente são os tumores mais comuns, né? Tanto no homem como na mulher, então tem mama, e no homem a próstata, mas eles vão, é uma luta por liderança desses dois, né? Mas a ideia é que as pessoas entendam que é muito grave isso, né? Quer dizer, são cânceres que a gente pode prevenir e a gente temos de tomar atitudes com relação a isso para evitar essa realidade, né? Quando a gente fala de câncer de pulmão, ele está totalmente relacionado ao cigarro? 90% sim. Essas estatísticas, medicina é uma ciência dinâmica, então as coisas mudam um pouquinho. Mas assim, 90% de quem tem câncer de pulmão, são fumantes. 3% são de fumantes passivos. Então eu poderia te dizer que 93%, né, isso dados do INCA, estão relacionados diretamente ao tabagismo. E o restante são fatores que a gente desconhece e fatores genéticos, né, que a gente está estudando muito, que não se sabe ainda bem, tem causas que vão ser identificadas ainda. Quando a gente fala do cigarro, a gente pensa no modelo tradicional, mas a gente está mostrando ali nas imagens o cigarro eletrônico, né, e também o que está fazendo sucesso, infelizmente, entre a garotada, o narguilé. Também é prejudicial à saúde? Bastante. Eu diria que mais que o narguilé, o cigarro eletrônico. A indústria do cigarro está investindo em peso, né, passando uma mensagem de que isso não faz mal, que pode ser até usado como terapia para abandono do tabagismo, mas na realidade é um grave problema de saúde, não é permitido no Brasil, alguns estados, Estados Unidos, é permitido o uso do cigarro eletrônico, mas assim, ó, eles contêm a droga viciante, que é a nicotina. Porque na verdade tem país que usa para substituir o cigarro comum, né? Incentiva até que as pessoas mudem para o cigarro eletrônico, mas na verdade faz mal também. Não, faz mal também. Isso é uma estratégia, como a indústria do cigarro, ela usava o cigarro com baixo teor, que isso faria menos mal e que daí as pessoas estariam estimuladas ao consumo do baixo teor, a mesma coisa se dá com o cigarro eletrônico, né? O narguilé é extrato de nicotina. A nicotina, ela tem os seus efeitos deletéricos para o organismo, é muito grande. Eu posso te dizer que, assim, por quem fuma, a causa de morte número 1, as pessoas ligam muito, o grande temor é o câncer de pulmão. Mas, na verdade, a causa número 1 por quem fuma é o infarto agudo do miocárdio. São as doenças coronarianas. A segunda são as doenças cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral. E a terceira, sim, que vem o câncer de pulmão. O narguilé e o cigarro eletrônico entram com a nicotina, que nas duas primeiras situações, principais causas de morte, tem uma participação muito grande. A nicotina ela tem um efeito deletérico muito grande para os vasos, né, para a pressão arterial e para a formação de colesterol, triglicerídeos, obstrução das coronárias, levando ao infarto e ao acidente vascular cerebral. Quando a gente fala de cigarro, a pessoa que começou a fumar, depois de quantos anos ela começa a sentir um prejuízo na saúde ou já é imediato? Este é o grande problema. É a demora. Porque o cigarro, ele libera uma substância, para quem fuma, vai lá no cérebro e libera uma substância chamada dopamina, que é a mesma que é liberada pelas outras drogas psicoestimulantes, a cocaína, a LSD. Então, ela dá uma sensação de prazer e bem-estar. Então, as pessoas que experimentam, conforme a sua carga genética, tem pacientes que experimentam um cigarro serão futuros grandes fumadores e viciados. Essa droga, ela inicia geralmente na adolescência, a pessoa começa a fumar, e depois que ela entrou no organismo, a pessoa que começava a fumar por uma sensação de bem-estar, ela começa
Se ela resolve parar, porque ela acha que para a qualquer momento, quando ela para, começa a sentir os efeitos ruins da falta dela. Mas precisa-se de 20, 30 anos para que essas doenças mais comuns, o infarto, o acidente vascular cerebral, o DPOC, bronquite, enfisema, o câncer de pulmão, essas doenças só se vão manifestar mais tarde. No câncer de pulmão, quando a pessoa procura um médico pelo sintoma do câncer, na grande maioria das vezes, 80%, não tem mais recursos para cura. Por isso que a pessoa tem que procurar o médico. Primeiro, duas vertentes para tratar. Uma, impedir que a pessoa inicie, trabalhar no adolescente para que ele não, os médicos, a medicina, a educação. E a outra, trabalhar em cima do fumante, daquele que já é dependente químico. Tem que procurar um médico. Existem programas. A nicotina, ela é muito mais viciante que as outras drogas, que cocaína. Se você conversar com uma pessoa que usa cocaína e perguntar para ela o que é mais difícil, largar cocaína ou largar o cigarro, a nicotina, ela vai dizer que o cigarro é mais difícil. Então tem que trabalhar essas vertentes, mas isso é uma questão de cultura. E tem vários casos positivos de pessoas que conseguiram parar de fumar e estão super bem, né? Nós temos grupos de apoio, eu queria dizer que na cidade de Itajaí tem um trabalho muito bom em relação a isso, temos distribuído nos bairros, eu trabalho aqui no centro, sou responsável por um grupo. Eu posso te dizer que a pessoa sozinha, o sucesso dela em abandonar é 3%, mas com a ajuda, com apoio, é um programa que existe, criado pelo INCA, mas adotado mundialmente, a gente chega a ter taxas de 50%. Olha que bacana. Então parece pouco, mas é muito, porque a gente sabe, às vezes eu tenho um grupo de 20 pessoas, eu sei que se naquele grupo vai largar o cigarro, é muito importante, porque a gente está mudando o futuro daquela pessoa. E para você ter uma ideia, porque a gente tem que acabar falando no cigarro, porque se o tema é câncer de pulmão e o cigarro está ali em 93% como causa, quando a gente está salvando uma pessoa, vamos supor que só um dos 20, a gente consegue 10, mas a gente está mudando a vida dela e salvando a vida dela. Essa é a grande gratificação para o médico. Doutor, uma pessoa que fuma hoje, que é viciada em cigarro, fuma quantos cigarros por dia? O senhor tem ideia? Eu posso te dizer que eu tive, por exemplo, esses grupos de apoio, pacientes que fumavam 5 carteiras por dia. 5 carteiras? 5 Quantos carteiras cigarros vem por uma dia. carteira? São 20. Eu nunca fumei. Ele não para, ele acende um com o outro, mas largou. Largou. E não usou medicação para isso. Olha só, que bacana. Eu vou querer fazer uma visita para esse seu grupo de apoio, conversar com essas pessoas e a gente mostrar para o nosso público esse exemplo positivo, que com apoio todo mundo consegue. Uma coisa que eu acho importante que as pessoas entendam, assim, uma coisa é estatística, é matemática. Isso a gente não se discute. 2 e 2 são 4. Então, a estatística, veja, é impactante. De cada 3 pessoas que fumam, 2 morrerão por conta de uma das doenças relacionadas ao cigarro, das doenças associadas, doenças correlacionadas. Não necessariamente o câncer de pulmão, ou bronquite, enfisema, Tem uma lista enorme antes do câncer, mas 2 de cada 3. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas, porque nós vivemos de escolhas, Eu posso escolher, se eu sou um fumante, praticamente a maneira como eu vou morrer. Porque, estatisticamente, eu vou morrer, provavelmente, de uma das doenças relacionadas ao fumo. Tem a participação do público. Dá tempo, produção? Podemos colocar? Recadinho da Vânia. A minha sogra fuma há 40 anos e desenvolveu trombose. Ela não consegue parar de fumar. De repente, tá aí, Vânia, leva a sua sogra para conhecer o grupo. Como faz para entrar em contato, doutor? Nós temos uma coordenação que fica lá no CIS, tem uma enfermeira, a Caterine, a gente posso deixar depois o telefone, mas ela coordena os grupos que existem nos bairros. Daí será ofertada a ela essa oportunidade. Eu sei que sozinha ela vai ter dificuldade, mas com ajuda vai ser bem mais fácil. E ela vai poder ter acesso a esse grupo no bairro que seja mais próximo dela, para facilitar o transporte. Mas ela tem isso gratuitamente. Não só o apoio dado pela equipe médica, mas os próprios medicamentos. Obrigada pela nossa conversa de hoje, doutor. Estou sempre à disposição. Eu vou fazer uma visita para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante aqui no programa. Eu agradeço esse espaço por estar divulgando isso para as pessoas. Muito obrigada.